Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Francis Chan escreveu um livro recentemente e disse que o Espírito Santo é a pessoa esquecida da Trindade. Quando o credo apostólico foi composto, e ele é belíssimo e é uma referência para nós, daquilo que cremos, ele fala que crê em Deus Pai e descreve as obras do Deus Pai. Ele diz: creio em Jesus Cristo, e descreve a obra de Jesus Cristo. Mas quando fala no Espírito Santo, só diz: creio no Espírito Santo. E não há nenhuma palavra sobre a obra do Espírito Santo. Na história da igreja, a primeira obra específica sobre o Espírito Santo foi escrita no século XVII, por John Owen, na Inglaterra. Depois, outro clássico só foi escrito no século XX, por Abraham Kuyper. E nós precisamos valorizar o Espírito Santo. Ele é Deus. É Ele quem nos convence de pecado, é Ele quem nos regenera, é Ele quem nos santifica, é Ele quem nos dá poder, é Ele quem nos dá dons, é Ele quem imprime em nós o caráter de Cristo, o fruto do Espírito. É Ele quem nos batiza no corpo de Cristo. É Ele quem nos sela para o dia da redenção. É Ele quem nos foi dado como penhor, como garantia da nossa redenção. Ele quem nos guia à verdade, Ele quem nos consola. Eu quero me congratular com esta igreja por enfatizar este assunto tão importante. Mas hoje eu gostaria de expor um texto das Escrituras, está em Isaías 44, e eu peço que você abra sua Bíblia comigo. Versos 3, 4 e 5. Isaías 44, 3 a 5. E o profeta Isaías, apontando para o Pentecostes, apontando para o derramamento do Espírito, diz assim: porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca. Derramarei meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como o salgueiro junto às correntes das águas. Onde irá eu sou do Senhor? Ou tomará o nome de Jacó. Outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Amém. Eu estava pregando há alguns anos na cidade de Salvador, na Bahia. E naquela ocasião eu pregava sobre o derramamento do Espírito, sobre o avivamento. E lá estava uma repórter da cidade para uma entrevista. E então, ao terminar de pregar, essa repórter foi me entrevistar e me fez uma pergunta inquietante, perturbadora. Ela olhou nos meus olhos e me perguntou assim: o senhor crê no que prega? E eu disse: é claro que eu creio no que eu prego. E ela, um tanto quanto cética, incrédula, perguntou: mas o senhor crê que ainda hoje Deus possa derramar do seu Espírito e trazer um avivamento e impactar uma igreja, uma cidade, uma nação? Eu disse: é claro que eu creio nisso. Ela disse: o senhor pode me dar alguma evidência disso? Eu disse: claro. E eu citei para aquela repórter, pastor Marcos, o que aconteceu na Inglaterra no século XVIII. Eu acho que todos vocês têm ciência de que, em virtude do iluminismo, uma onda de ateísmo varreu a Europa. Na Inglaterra, no século XVIII, para vocês terem uma ideia, de cada 6 casas em Londres, uma era um prostíbulo. A bebedeira, a jogatina, a promiscuidade assolava a cidade. As igrejas estavam vazias. Pregadores descomprometidos pregavam sermões
mortos para auditórios vazios e sonolentos e desciam do púlpito para se embriagar nas mesas de jogo. Ninguém acreditava que a igreja pudesse ressurgir das cinzas. Os enciclopedistas diziam que a igreja seria varrida da Europa, maiormente da Inglaterra, em poucos anos. Quando todos, entretanto, apostavam no fracasso irremediável da igreja, Deus começa a mover o coração de alguns estudantes da Universidade de Oxford para orar por avivamento. Dentre eles estava John Wesley, George Whitefield, Carlos Wesley. E eles se reuniam periodicamente para buscar a Deus, para confessar os seus pecados, para clamar aos céus por um derramamento do Espírito. E foi numa dessas reuniões de oração, no dia 31 de dezembro de 1739, às 3 horas da madrugada, que nesta reunião de oração, os céus se fenderam. O Espírito Santo foi derramado. Esses moços ficaram cheios do Espírito Santo. Se levantaram para pregar com tamanho poder que as igrejas vazias se encheram de pessoas famintas de Deus. A igreja foi para as ruas, para as praças, e nas praças as pessoas disputavam um local para ouvir a palavra de Deus. Esse avivamento varreu toda a Inglaterra. Centenas de milhares de pessoas convertidas. E mais tarde, os historiadores escreveram que foi este avivamento inglês que salvou a Inglaterra do mesmo banho de sangue que tomou conta da França naquele tempo. Eu creio, meus irmãos, que Deus pode visitar-nos hoje, na nossa geração, encher-nos do seu poder, trazer sobre nós um grande avivamento, mudar a tessitura da sociedade brasileira, levantar uma igreja santa e poderosa que vai impactar essa nação. E esse texto aponta-nos para esta verdade magna da esperança cristã. Aqui há 4 verdades que eu gostaria de partilhar. A primeira verdade que esse texto ensina é que o derramamento do Espírito, o avivamento, é uma promessa de Deus. A segunda verdade que eu gostaria de enfatizar é que o derramamento do Espírito é uma necessidade da igreja. Terceiro, o avivamento precisa ser buscado pela igreja. É por isso que estamos aqui. E quarto, o avivamento traz resultados extraordinários para a igreja. Então vamos olhar o primeiro ponto. O derramamento do Espírito é uma promessa de Deus. E essa promessa tem 2 características. A primeira delas, no verso 3, porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Essa promessa é segura. Sabe por que ela é segura? Quem está prometendo aqui não é um homem, não é uma instituição humana, nem mesmo é a igreja. Quem está prometendo esse derramamento é o próprio Deus. Aquele que fala e cumpre o que diz. Aquele que não é um homem para mentir. Aquele que faz e ninguém pode impedir sua mão de fazê-lo. Aqui está a nossa garantia que Deus prometeu. E esta promessa aqui cumpriu-se no dia de Pentecostes. E quando Pedro se levanta para pregar, ele interpreta da seguinte maneira: esta promessa não é apenas para vós, é também para os vossos filhos, é para aqueles que ainda estão longe, é para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Esta promessa é para a primeira igreja batista Lagoinha de Bragança Paulista. Esta promessa é para você, essa promessa é para mim, essa promessa é para nós, essa promessa é para os nossos filhos. Agora, quando Deus faz, não é possível alguém impedir essa ação de Deus. E sabe, irmãos, uma igreja, quando ela é revestida com esse poder do Espírito Santo,
ninguém pode detê-la, ninguém pode intimidá-la, ninguém pode ameaçá-la. Lá no passado, o Sinédrio tentou intimidar a igreja, prendendo, açoitando, proibindo, intimidando os apóstolos. Mas quanto mais se intimidava, mais a igreja crescia. Mais tarde vieram os imperadores, crucificando os crentes, queimando os crentes, jogando os crentes às feras. Mas quanto mais sangue era derramado, mais a igreja crescia. Como diz um cântico composto aqui no Brasil, é obra santa, ninguém detém. Ninguém detém. A promessa é segura. Mas em segundo lugar, essa promessa não é só segura, ela é também abundante. Porque notem vocês que o texto fala de derramamento e fala de torrentes. Ambas as palavras trazem a ideia de algo grande, caudaloso, copioso, abundante. Em outras palavras, Deus não nos dá o seu espírito por medida. Deus tem mais. Deus tem muito mais. Deus tem infinitamente mais. Enquanto tiver vasilha vazia disponível, o azeite vai continuar jorrando e jorrando e jorrando. Às vezes, o maior problema que você e eu enfrentamos é limitar a obra do Espírito Santo ao nosso conhecimento e à nossa experiência. Achamos que tudo quanto Deus quer e pode fazer em nós é o que nós conhecemos, ou o que nós já experimentamos. Mas, amados, Deus tem muito mais, e eu vou explicar. Quando você vai para a carta aos Efésios, capítulo 3, verso 19, ali o apóstolo Paulo faz, ao meu ver, a mais ousada oração que um ser humano pode fazer. Ele orou assim: para que sejais tomados, não de Deus, não da plenitude de Deus, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E aí eu tenho que perguntar, mas quem é Deus? Só para refrescar a memória esclarecida de vocês, dos atributos que nós chamamos de incomunicáveis, que só Deus os tem e não repartiu nem com anjos, nem com homens. Deus é autoexistente, Deus é infinito, Deus é imenso, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é transcendente, Deus é maior do que tudo quanto Ele criou. Nem os céus dos céus pode contê-lo. Bom, mas uma outra pergunta precisa ser feita. Se Deus é maior do que o universo que Ele criou, eu tenho que perguntar, então qual é o tamanho do universo que Ele criou? Nenhum astrônomo, por mais robusto que seja o seu conhecimento, por mais peregrina que seja a sua inteligência, é capaz de afirmar categórica e insofismavelmente qual é o exato tamanho do universo. O que eles dizem é que o nosso universo, o que se conhece hoje, tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significa isso? Significa que se você voar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Abraham Kuyper, primeiro-ministro da Holanda, disse: não há 1 centímetro desse universo onde Deus não possa dizer, eu criei isso aqui, eu sou o dono disso aqui, eu estou aqui. Esse Deus que nem os céus dos céus pode contê-lo. Agora Paulo está orando para que você e eu sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Aí você pensa, bom, Paulo devia estar delirando. Ele devia estar delirando numa prisão. Para que você e eu não cheguemos a esta equivocada conclusão, no verso seguinte,
Efésios 3:20, ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer não mais, não muito mais, mas infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, agora e pelos séculos eternos. Agora, nós usamos esse versículo que ele é poderoso para fazer infinitamente mais em coisas muito simples. Estou com a dor no dedão do pé. Ah, mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Tira essa dor aí, é verdade, é mesmo. Ah, eu estou com um problema financeiro na minha empresa, mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. É verdade, é mesmo. O problema é que Paulo tinha acabado de fazer a oração mais audaciosa da história. E agora ele diz o seguinte: ora, mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Paulo, não estou te entendendo. Aonde você quer chegar? O que é infinitamente mais, depois de eu ter pedido o máximo? Paulo só está nos ensinando uma coisa: tem mais para nós, tem muito mais para nós, tem infinitamente mais para nós. Sabe por quê? Essa promessa não é apenas segura, ela é abundante. No século XIX havia uma família muito pobre na América, nos Estados Unidos. Essa família morava na região rural. Essa família tinha 7 filhos pequenos, de 14 anos para baixo. Quando o chefe da família morre e deixa a viúva, pobre, endividada, com 7 crianças para criar e grávida do 8º filho. Quando nasce o 8º, não é o 8º, é o 8º e o 9º, porque eram gêmeos. Essa mulher não abriu mão dos filhos. Com 39 anos de idade, ela estava com os cabelos brancos de tanto trabalhar na roça para alimentar os filhos. Um dia o 5º filho disse para ela: mamãe, eu vou sair da roça, eu vou para a cidade. Deus tem um plano na minha vida. Foi para Boston, em Massachusetts. Encontrou um emprego numa sapataria. O seu professor de escola dominical, o Sr. Edward Kimball, vai lá na sapataria e o leva a Cristo. Um dia esse moço está numa igreja e o pregador disse assim: o mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue nas suas mãos. Ele disse: meu Deus, eu quero ser esse homem. Eu já era um pregador conhecido nos Estados Unidos. Ele pregava certo dia em Chicago, no estado de Illinois, e 2 irmãs já idosas da igreja metodista abordaram-no na porta da igreja dizendo assim: nós estamos orando pelo senhor. E ele perguntou: mas por quê? Para que Deus o revista com o poder do Espírito Santo. Um dia ele caminhava em Nova York pela Wall Street e de repente o Espírito Santo veio sobre ele. E ele saiu correndo, entrou na casa de um amigo, entrou no quarto, fechou a porta, caiu de joelhos. Ele dizia que parecia que ondas elétricas penetravam pelo seu corpo. O céu desceu à terra, a glória de Deus invadiu sua vida. E ele afirmou que ainda que lhe desse toda a riqueza do mundo, em troca daquela experiência, que ele rejeitaria. Quando ele se levanta dos seus joelhos, nunca mais a história dele foi a mesma, nunca mais. A partir daquele dia, ele levou a Cristo mais de 500.000 pessoas. O maior avivalista de todos os tempos, Dwight Lima Moody. Deus pode fazer o mesmo ainda hoje. Mas há uma segunda verdade nesse texto que passo a destacar. Se o avivamento ou o derramamento do Espírito é promessa de Deus, é também necessidade da igreja. O verso 3 ainda prossegue, dizendo que Deus vai derramar água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca, derramar o seu Espírito sobre a sua posteridade e a sua bênção sobre os seus descendentes. Notem vocês que aqui o símbolo do Espírito Santo é água. E há muitos símbolos do Espírito Santo na Bíblia. Um deles foi desenhado ali, ó. A pomba, o vento,
o hálito, o azeite, o fogo. A pergunta é por que aqui o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, seleciona a água como símbolo do Espírito Santo. E a resposta é, porque isso tem lições para nos ensinar. Que lições? Primeiro, não tem vida onde não tem água. Você pode ter o melhor terreno, você pode ter a melhor semente, você pode ter as melhores tecnologias, você pode ter os melhores insumos. Se não tiver água, a semente morre mirrada no ventre da terra. O que significa isso? Você pode ter templos modernos, você pode ter tecnologia sofisticada, você pode ter músicos de excelência, você pode ter pregadores eloquentes, você pode ter gente influente na sociedade. Se o Espírito Santo não agir, não tem vida nesta igreja. Eu tenho que concordar com o pregador batista, príncipe dos pregadores do século XIX, Charles Haddon Spurgeon, quando ele disse: é mais fácil eu acreditar que um leão tornar-se-á vegetariano do que eu acreditar que uma alma sequer possa ser salva sem a obra do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Mas em segundo lugar, a água é necessária para purificar. Foi Jesus quem disse que quando o Espírito Santo viesse, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem convence de pecado. Sem a obra do Espírito Santo, irmãos, os homens vão ficar soberbos, orgulhosos das suas loucuras, aplaudir a si mesmos diante das suas maluquices. Só o Espírito Santo pode trazer quebrantamento, só o Espírito Santo pode trazer arrependimento, só o Espírito Santo pode levar o homem ao choro pelo pecado, à sede de Deus. Eu não sei se você já fez a pergunta que o Dr. Leonard Ravenhill colocou no título de um dos seus livros: por que tarda o pleno avivamento? Por que você escuta os trovões, mas as chuvas não descem? Por que as chuvas são retidas? E a resposta é única: entre as torrentes de Deus e a terra seca, há um obstáculo no caminho. E esse obstáculo chama-se pecado. Quando Israel foi vergonhosamente derrotado diante da pequena cidade de Ai, Josué e os seus anciãos se prostraram com o rosto no chão. E Deus disse para Josué: pode ficar de pé, Josué. Há pecado no meio do arraial. E enquanto o pecado não for removido, eu não serei convosco. Enquanto o pecado não for tirado, não podereis resistir aos vossos inimigos. Às vezes a gente pensa que o maior problema da igreja é a presença do inimigo. Não é não. O maior problema da igreja é a ausência de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se a pergunta for o inverso? Se Deus for contra nós, quem será por nós? A maior necessidade da igreja hoje, irmãos, é de se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Nós precisamos do Espírito Santo, e só Ele pode produzir esse quebrantamento, esse arrependimento, essa busca pela presença de Deus. Mas em terceiro lugar, o derramamento do Espírito precisa ser buscado pela igreja. E volte a sua atenção de novo para o verso 3, porque há duas palavras aí dignas de destaque. Primeiro, terra seca. Segundo, sedento. Eu tenho, pastor Carlos, o privilégio de pregar, talvez hoje no maior congresso evangélico brasileiro, Consciência Cristã,
em Campina Grande, já há 15 anos consecutivos. E sempre acontece no período do carnaval. Muitas vezes eu cheguei ali, a terra estava nua, rachada, bramando por chuva, o gado morrendo de fome e de sede, terra seca. Eu não sei se você já passou sede num lugar ermo, sem água, o desespero que é, porque a sede é diferente da fome. Quando você está com fome, seu estômago aciona o alarme. Se você não se alimenta na hora, a dor vai embora. E você jejua um dia, 2 dias, uma semana. Eu conheço gente que jejua até 40 dias. Não é assim com a sede. A sede é implacável. A sede esmaga você, seca você, estiola você, mata você. Quando é que a igreja há de experimentar um derramamento do Espírito? É quando a igreja tiver sede de Deus. Não é sede das bênçãos de Deus. Não é sede das dádivas de Deus. É sede de Deus. Nós estamos vivendo uma geração que as pessoas estão correndo atrás da bênção. Às vezes as pessoas até numa linguagem bem igrejeira, né, bem eclesiástica, dizem, eu vou hoje buscar a minha bênção. Porque o centro do universo é ela mesma. Mas o centro do universo não é você, não sou eu, nem somos nós. O centro do universo é Deus. Avivamento é sede de Deus. Você poderia ter todas as bênçãos de Deus, se lhe falta Deus, você está vazio. Você pode ter o contra-cheque mais robusto de Bragança Paulista, se você não tem Deus, sua vida está vazia. Só Deus satisfaz. É por isso que nunca houve, nem no registro bíblico, nem nos anais da história da igreja, qualquer avivamento que não tenha sido precedido por oração, oração, oração. Eu tive o privilégio de visitar, há poucos anos, a Coreia do Sul, onde aconteceu um avivamento em 1907. E até hoje, este avivamento ainda reverbera naquele país e na igreja. Para vocês terem uma ideia, eu sou um pastor presbiteriano, a igreja presbiteriana chegou no Brasil em 1859. Se nós somarmos todos os presbiterianos do Brasil, nós não temos 2 milhões de membros ainda. Lá na Coreia, a igreja presbiteriana chegou 28 anos depois que chegou no Brasil. E eles são mais de 10 milhões de membros. Representam 23% da população. Representam 75% de toda a igreja evangélica da Coreia do Sul. Só em Seul tem mais de 10 mil igrejas presbiterianas. Nenhuma igreja, pastor Carlos, nenhuma igreja é organizada sem ter uma reunião diária de oração pela madrugada. Quando eu fui questionar um pastor que tinha saído da cátedra para plantar uma igreja, e ele estava com 3 anos, com mais de 6 mil membros, eu disse assim, vocês oram de madrugada, porque essa é a cultura de vocês, a cultura oriental. E ele me respondeu, não senhor, no mundo inteiro as pessoas levantam de madrugada para ganhar dinheiro, nós levantamos de madrugada para orar, porque Deus é prioridade na nossa vida. Eu fui no seminário, na época o maior seminário do mundo, 1.870 alunos presenciais. O diretor disse assim, qualquer seminarista que faltar a 2 reuniões de oração de madrugada no ano, não sendo por motivo justo, é mandado embora, porque não serve para ser pastor.
E eu pensei, meu Deus, se fosse no Brasil, todos os seminários estariam fechados. Nós somos na igreja Myeong-song, uma igreja na época com 55 mil membros, está com mais de 80 mil membros hoje, e aquela igreja tinha 4 reuniões diárias de oração pela madrugada. Uma das 4 às 5, outra das 5 às 6, outra das 6 às 7, outra das 7 às 8. Nós fomos na segunda reunião de 5 às 6, estava de noite, fazendo frio. Quando nós chegamos no templo, eu nunca vi algo semelhante, o povo correndo no meio da rua, com a Bíblia na mão. Chegamos no estacionamento, os diáconos paramentados, coordenando o estacionamento. Quando nós entramos no templo, eu contei mais de 80 pessoas sentadas no capete do púlpito, porque não tinha mais lugar para sentar, numa das reuniões diárias de oração da igreja. Quando aqueles irmãos começaram a orar, a sensação que eu tive é que os céus haviam descido à terra. Nós fomos na igreja do pastor Paul Yang-Shu, uma igreja com 65 anos, com mais de 700 mil membros, com mais de 700 pastores auxiliares, com mais de 10 mil grupos familiares, com um jornal com 2 milhões de cópias por dia, com canais de televisão. E eu fiquei pensando, meu Deus, como é que deve ser a agenda de um pastor de uma igreja desse tamanho? Para minha surpresa, ele nos disse, e li no seu livro, que ele gastava, né, porque já faleceu, apenas 30% do seu tempo para administrar essa igreja. E 70% do seu tempo ele gastava em oração, estudo da Bíblia. Comecei a entender que Deus é prioridade. Chegamos na igreja, ele estava dando uma palestra para a sua liderança. Quando terminou a palestra, eu nunca tinha visto isso, pastor Carlos. Ele fez uma oração audível de 40 minutos. E quando o pastor Joel foi dar uma entrevista para 80 pastores brasileiros, ele deu uma entrevista de 4 minutos. E a pastorzada ficou com raiva. Achou que era um abuso. Ele estava nos ensinando uma lição. Deus vem em primeiro lugar. Porque talvez nós daríamos uma entrevista de 40 e faria uma oração de 4. Um dia o telefone do gabinete tocou, a secretária atendeu. Era o presidente da Coreia que queria falar com o pastor. O presidente disse, eu quero falar com o pastor Paul. A secretária respondeu, ele não pode atender o senhor agora não, ele está orando. O presidente achou que a secretária não tinha entendido direito. Eu sou o presidente da Coreia e quero falar com ele agora. A secretária respondeu muito calmamente, ele não vai atender o senhor agora não, ele está orando. Mais tarde o presidente ligou muito bravo para o pastor. E o pastor respondeu, sabe por que eu não atendi o senhor? Eu estava conversando com alguém muito mais importante do que o senhor. Eu estava falando com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores. Eu comecei a entender que Deus era prioridade. Se nós queremos um derramamento do Espírito, irmãos, nós precisamos nos matricular na escola da oração. As torrentes são derramadas sobre os sedentos. Como é que Deus vai encher alguém que já está cheio, satisfeito consigo mesmo? Com a síndrome de Laodiceia, estou rico e abastado, não preciso de mais nada não. Não há nada que provoque mais rejeição em Deus do que soberba. Deus resiste o soberbo. Sabe qual é o pior tipo de soberba? A soberba espiritual. Eu sou o crente tal. A minha igreja é a melhor da cidade. A minha denominação é o suprassumo. Eu sou eu e mais eu ao quadrado e ao cubo. Cuidado. É sobre a terra seca que as torrentes caem. É sobre o sedento que Deus derrama água. Talvez um dos mais importantes avivamentos do século passado
ocorreu no país de Gales. O país de Gales era uma espécie de Brasil da época, país do futebol, da bebida alcoólica, dos bares, dos lupanares. E de repente um moço entra no gabinete do seu pastor, que já era um homem velho, e viu o seu pastor com o rosto no chão, orando, não só ajoelhado, mas prostrado com o rosto no chão. E esse velho pastor orava assim: ó Deus, dobra a minha vida, meu Deus, dobra a minha vida, dobra a minha vida. E o moço ficou muito impactado, porque ele pensou: se o meu pastor precisa ser dobrado, eu tenho que ser moído. E ele estudava numa cidade vizinha, e no domingo ele foi à igreja. Enquanto o pastor pregava, o coração dele fervia. Terminado o culto, ele foi conversar com o pastor e disse: pastor, enquanto o senhor pregava, o meu coração queimava. E eu estava no meu coração com um forte impulso para voltar para a minha cidade de Lagoa, amanhã, segunda-feira, para começar uma reunião de oração. Mas eu não tenho muito discernimento espiritual, eu não sei se isso é voz de Deus ou voz do diabo. O pastor muito sabiamente respondeu: meu filho, é para orar? Então pode voltar, é Deus falando. O diabo mandando ninguém orar não, pode voltar, é Deus falando com você. Ele voltou na segunda-feira, convocou os moços da igreja. A reunião foi de 7h a 10h30. Na terça-feira, a igreja estava em peso na reunião de oração. Na quarta-feira, uma multidão na reunião de oração. Para encurtar a conversa, no sábado, o comércio da cidade fechou. Ninguém queria saber de outra coisa a não ser buscar Deus em oração. Esse moço chamava-se Evan Roberts. Em 6 meses, o avivamento varreu todo o país. Mais de 100.000 pessoas convertidas. Esse avivamento invadiu as universidades americanas. Esse avivamento chegou em Xangai, na China, com Jonathan Goforth. Esse avivamento chegou na Coreia do Sul, em 1907, e um grande avivamento invadiu aquela nação. Deus precisa apenas de um jovem, uma pessoa, cujo coração seja totalmente dele, para Deus começar a fazer algo extraordinário. Mas eu quero terminar. Último ponto. É que o avivamento traz resultados extraordinários para a igreja. E veja comigo o versículo 4, o primeiro resultado é um crescimento numérico exponencial. Eu quero dizer, pastor Marcos, pastor Joel, que tenho visto com muita alegria o crescimento da Igreja Batista Lagoinha no estado de São Paulo. É algo para agradecer a Deus. Mas isso é medida mínima do que Deus pode fazer daqui para frente. Há multidões do lado de fora precisando ser alcançadas. E quando Deus derrama do seu espírito, os descendentes de Abraão vão brotando como salgueiros junto às correntes das águas. As pessoas serão tocadas pelo Espírito Santo lá no campo de futebol. E com todo respeito aos esportistas, os estádios vão ficar vazios e as igrejas vão ficar cheias. Os bares vão ficar vazios e as igrejas vão ficar cheias. Os lupanares vão fechar as portas e as igrejas vão ficar cheias. Ah, como eu espero esse dia. Como eu aguardo esse dia. De torrentes de gente, de multidões vindo, correndo, famintas, sedentas, de ouvir a palavra de Deus. Mas o segundo resultado, está aí no versículo 5, é o testemunho verbal dos crentes. Um dirá: eu que sou do Senhor. O outro se chamará do nome de Jacó. O outro vai escrever na própria palma da mão: eu sou do Senhor. O outro ainda tomará o nome de Israel. Já pensou esse exército que está aqui hoje, saindo pelas ruas, pelas praças, pelos becos, pelas avenidas de Bragança Paulista, pelas universidades, pelas escolas, pelos hospitais, pelo comércio, pela indústria: eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor. E essa mensagem vai sair na velocidade de um rastilho de pólvora e vai impactar essa cidade.
Me permita dizer isso. Às vezes você pensa, pastor, mas eu sou novo na fé, eu sou novo convertido, eu sou um neófito ainda, eu nem sei falar direito, eu só sei João 3,16 ainda de cor, eu sei muito pouco da Bíblia. Meu irmão, não é o seu conhecimento, não é a sua estratégia, não é a sua eloquência, é o poder da palavra de Deus. Abra sua boca e Deus a encherá. Eu termino contando uma experiência pessoal. Eu cheguei no seminário de Campinas em 1978. E em 1979 eu tive o privilégio de vir para Bragança. Fui seminarista 3 anos aqui, 2 anos em Vila Bianchi. O último ano lá na primeira igreja, na Praça Jacinto Osório. Depois fiquei mais 3 anos como pastor. Aqui foi minha primeira igreja. Primeiro amor do ministério. Mas você sabe que quando um seminarista vai para o seminário primeiro ano, via de regra, o coração está queimando. E você prega até para poste no meio da rua. E é muito pobre. Não tinha dinheiro para pagar passagem para ir na cidade, no centro da cidade. Tinha que ir tudo a pé, fazia tudo a pé. Passei o seminário inteiro com um paletó que a minha mãe me deu quando eu vim para o seminário. Às vezes morria alguém, mandava o paletó do defunto para o seminário, às vezes ficava um pouco comprido, meio curto, mas estava tudo bem. Nunca fiquei traumatizado com isso também. Mas no primeiro ano, uma missionária americana fez amizade comigo e disse: eu vou te apresentar a cidade de Campinas. E o primeiro lugar que ela me levou foi na escola de cadetes de Campinas. Quem conhece, um lugar muito bonito e muito pomposo até hoje. E eu chego, a primeira pessoa que eu encontrei pela frente, óbvio, um cadete. E estava no seu posto de guarda, fardado, com o nome na lapela da farda, com a metralhadora na mão. Eu fui logo me aproximando dele e perguntando: e aí, João Miguel Corpas, você conhece a Jesus, o Filho do Deus vivo? E esse homem faltou pouco me bater. Ele era ateu. Eu não sabia. Ele zombou de mim, ele blasfemou contra o meu Deus. Me disse: não me dirija a palavra, eu não creio nessa tolice. Por um momento eu perdi o rumo de casa. Mas, daqui a pouco, o Espírito Santo bondosamente me deu um pouco de coragem. Eu disse: João Miguel Corpas, antes de ir embora, eu preciso lhe dizer 3 coisas. Primeiro, Deus existe, crendo você nele ou não. Deus não depende de você crer nele para ele existir, ele existe assim mesmo. Segundo, esse Deus ama você. E esse Deus ama tanto você, que ele mandou o seu filho, seu único filho, para morrer na cruz, em seu lugar, para dar a você a vida eterna. Terceiro, você é um pecador. E se você não se arrepender, você vai para o inferno, e até logo, e sair rápido, porque o homem estava com a metralhadora na mão. O que eu nunca podia imaginar, é que no dia seguinte, a mesma missionária voltasse ao seminário, e ela voltou, e disse: Hernandes, eu preciso levar na minha casa agora. Eu falei: o que foi? O João Miguel Corpas está lá em casa, e quer te ver. Meu Deus, eu acho que eu fui muito rude na minha abordagem, eu acho que ele deve estar muito aborrecido comigo, e fui para lá pensando 1000 coisas. Quando eu chego, ele está sentado no fundo da sala. Quando ele me vê entrando, ele se levantou, correu na minha direção, quase me arranca do chão, e me balançou, e disse: por favor, me fale do seu Deus, me fale do seu Jesus. E aquele cadete estava em lágrimas aos pés do Salvador. Era próximo mês de julho, eu fui para visitar minha família. Quando eu voltei, ele me ligou: já levei 3 colegas da escola de cadetes a Jesus. Tornou-se um evangelista. Quando eu saí do seminário, eu perdi o contato com ele, ou o contato dele. E mais recentemente, pregando num congresso da CEPAL, lá em Águas de Lindóia,
uma pessoa aproxima-se de mim e pergunta assim: você tem notícia do João Miguel Corpas? Eu disse: não, eu queria muito ter notícias dele. Ele me disse: ele é meu amigo, ele está concorrendo ao generalato. E mais, João Miguel Corpas é pastor, é ministro do Evangelho, ele é pastor da Igreja Assembleia de Deus. Na semana seguinte eu estava pregando na Igreja Presbiteriana de Vila Mariana, em São Paulo, e lá estava o João Miguel Corpas com a esposa para me dar um abraço. Mês seguinte eu estava em Santos, jantando com a família dele, e ele me contando as maravilhas que Deus fez na sua vida e na sua história. E isso me trouxe à memória a verdade bíblica: abra sua boca e eu a encherei. Não é o seu conhecimento, não é a sua metodologia, não é a sua eloquência, é a palavra do Deus vivo. Abra sua boca, meu irmão. Lá na sua casa, lá no seu trabalho, e Deus vai fazer maravilhas, maravilhas. Eu quero dizer, para encerrar, que avivamento, vocês todos sabem disso, não é uma obra humana. Nem a igreja tem controle. A igreja não pode agendar um avivamento. Ela não é produzida pela igreja, nem na terra. Ela é uma obra soberana e sobrenatural do Espírito Santo. Porém, nós precisamos preparar o caminho do Senhor para que Ele se manifeste. Eu creio que este congresso tem esse propósito: preparar o caminho do Senhor. Porque a maior necessidade de nós não é de coisas, nem mesmo das bênçãos, é de Deus, é do abençoador. Ansiamos Deus mais do que as bênçãos de Deus. Este é o avivamento que nós queremos. Não queremos ir 1 centímetro além das Escrituras. Não queremos ficar 1 centímetro aquém das Escrituras. Não queremos nada que não seja de Deus, mas queremos tudo quanto Deus tem para nós. Que Deus abençoe, querida igreja. Que perseveremos em oração, até que do alto sejamos revestidos de poder. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.